Irmãos, boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Muita paz aos irmãos que estão em casa nos assistindo. Sabemos que hoje foi difícil chegar até aqui, muita chuva, muita água, e dá um certo receio de sair e o retorno, meio preocupante. Mas vamos fazer o nosso trabalho sempre agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, na casa de Jesus, na Seara de Cristo, onde todos nós buscamos encontrar nossa paz, a nossa harmonia e buscamos o conhecimento para entender melhor a vida que ela nos traz. Essa noite nós temos nosso irmão Cássio na palestra, temos nossa irmã Veronilda na prece e eu sou Betânia, dirigindo o trabalho da noite. Bom, antes de mais nada, eu vou dar os avisos, ok? Nossos avisos da noite são os seguintes. Pouquinho dessa vez. Sábado nós temos a sopa, às 8 horas da manhã. Quem quiser participar desse trabalho pode vir, fazer parte dele, cortar verdura, trocar ideias. Lá tem um evangelho, é um momento muito harmonioso, muito gostoso de se fazer, principalmente na hora que se vai entregar o alimento. É muito prazeroso, é muito lindo mesmo. Domingo nós temos a campanha de clima às 8 horas da manhã, para encontrar aqui com Roberto e Fernando, que eles vão dirigir o trabalho no Jiquiá, no centro do Jiquiá. 8 horas da manhã. Quem quiser fazer parte da campanha do clima também, seja bem-vindo. Também é um trabalho muito bom de fazer, muito gostoso de fazer, que a gente aprende muita coisa boa. Aprende a trabalhar nossas imperfeições. E isso é bom demais, né? À tarde, nós teremos um grande momento, não esperado momento, que eu falo tanto, que eu posto tanto no Instagram, que é o Encontro Dançante. O Encontro Dançante, ele vai reunir alguns amigos que são artistas, artistas locais, que se habilitaram a fazer parte desse trabalho para nos ajudar em prol da campanha de recuperação do nosso prédio. Nosso prédio passou por um processo de desestruturação e precisa ser reforçada essa estrutura, e nossa creche só pode voltar a funcionar quando tudo estiver perfeitamente concluído. Então, por enquanto, as crianças estão em casa, mesmo recebendo assistência alimentar, mas não podem estar aqui enquanto houver algum risco para elas. E o trabalho, ele é permanente. A gente sabe que é uma casa de oração de trabalho, mas é uma casa também de doação. Aqui a gente não tem nenhum órgão público que sustente, nenhuma empresa privada que financie nada. Tudo aqui é feito através das maninhas arregaçadas na luta do dia a dia, pedindo sempre. Aqui, no Encontro Dançante. Para quem não viu ainda em casa, no Facebook, no Encontro Dançante, nós teremos nosso irmão Gessé do Cavaquinho, André Couto, Tânia Santos e Luiz Varese, Eurides Júnior e Wanda e os Tangarás. Será um momento muito bom, porque vai ser um encontro de família, tá, gente? Música boa, música salutar, para a gente poder se divertir, se encontrar, se reencontrar, e vivenciar uma tarde de alegria. As histórias negativas. Exatamente. Agora eu vou convidar a nossa irmã para fazer a prece. Boa noite, eu sou Benedita. Fechar os olhos e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. A palavra da prece da nossa irmã, em nome de Deus e em nome de Jesus, vamos beneficiar o trabalho da mente. Muita paz de Deus. Vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, o item 14. Em ti mesmo. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos 14, 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas,
sem roteiro e sem ancorador. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém em seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que quisesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Muita paz. Sim, gente, isso é uma coisinha que eu esqueci, falei para ele esqueci. Segunda-feira estamos iniciando um estudo muito bacana, que é o livro dos médios. Vai ser um estudo que vai trabalhar o livro dos médios do seu início ao fim, com 5 irmãos integrantes desse trabalho. Cássio, Sueli Belfort, Jailton Gonçalves, Antônio Alves e Rita, nossa Rita. Né? Os 5 estão compondo uma equipe para desenvolver esse trabalho. E Cássio vai dar uma falinha sobre eles, é bem importante. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer a oportunidade e parabenizar a casa por esse trabalho maravilhoso que se inicia. Estudar a codificação é também nossa responsabilidade, é nossa missão como espírita e espírita reencarnante e trabalhador da seara espírita. E para que todos nós possamos, nesses estudos, dividir os conhecimentos, que a gente possa aprender mutuamente. Esse é o desejo de todos nós, estão todos convidados, tá, gente? É toda segunda-feira, cada segunda-feira vai ficar um responsável para monitorar esses estudos e que vocês abracem essa oportunidade, assim como a gente quer fazer, tá bom? Gente, boa noite agora, para a gente começar sobre o nosso tema de hoje, sobre a nossa conversa de hoje, sobre o nosso diálogo de hoje, sobre o nosso estudo de hoje. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. A gente agradece muito pouco, pelas grandes coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente tem uma pequena visão e não enxerga que as pequenas coisas é muita coisa para a gente. Depois de um dia chuvoso, estamos todos nós aqui reunidos, podendo estudar o Evangelho do Cristo, podendo aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Cristo, na ótica, na luz, na visão do Espiritismo. Essa visão do Espiritismo me faz recordar do livro Estudando o Evangelho, quando Martins Peralva, na sua conclusão, ele estuda o livro inteiro, várias passagens do Evangelho, e no fim, em conclusão, ele diz que o ensinamento do Cristo, o Evangelho do Cristo, na ótica do Espiritismo, é a melhor ferramenta que a gente possa dispor para entender as dores humanas. E com ele, tudo é claridade e paz, harmonia e entendimento. Sem ele, nublados são os dias e gélido são as madrugadas, ou gélidas são as madrugadas. Então, entender o ensinamento do cristianismo redivivo através do ensinamento do espiritismo é a ferramenta que a gente precisa para entender o que se passa com a gente. As nossas relações, as nossas condições, as nossas oportunidades, os nossos objetivos. Um deles, e é muito importante a gente falar, é sobre o tema da palestra de hoje, que é sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Antes de começar, a gente vai fazer questão de que em qualquer oportunidade que a gente possa conversar, a gente trate desse assunto aqui.
independente do que a gente venha conversar como título no restante da noite, que é verdadeiramente o nosso objetivo como espírito reencarnante. A gente vai encontrar no ensinamento do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que o nosso objetivo de estar aqui agora, encarnado, é chegar na perfeição. É claro que na soma das nossas condições, na soma de tudo que a gente enfrenta, o fim é chegar na perfeição. É o nosso objetivo. E por que a gente tem que relembrar isso diariamente? Porque a gente esquece. A gente até começa bem, sabe? A gente, quando vai na passagem de um ano para outro, a gente faz, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou realmente me dedicar àquilo que eu acho que é importante para mim. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou fazer mais trabalhos de caridade. Eu vou ser mais atencioso com aqueles que me rodeiam. Eu vou olhar para a dor do outro e vou tentar atenuá-la. Só que aí vai passando os dias, as semanas, os meses. E a gente vai voltando ao comportamento inicial de meses atrás, de anos atrás, quiçá encarnações atrás. Então, que a gente tenha como nosso objetivo realmente de chegar à perfeição, de se modificar, de fazer a nossa reforma íntima. E claro, que para isso a gente tem uma ferramenta poderosíssima, que é o conhecimento. Se a gente conhece melhor o caminho que a gente deve seguir, a gente começa a tomar melhores decisões. A gente começa a fazer melhor aquilo que a gente fazia antes. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos e quando Kardec pergunta sobre a evolução moral ou intelectual, que uma depende ou não da outra, e os Espíritos respondem que, claro, você vai ser melhor moralmente quando você intelectualmente conseguir discernir o que é certo, o que é errado. É o sim e o não. Então a gente precisa realmente, a cada dia, a cada mês, a cada ano, estar relembrando que isso deve ser o nosso objetivo. Para que a gente chegue aqui realmente, para que a gente chegue na perfeição, a gente precisa fazer isso aqui, mas com muito afinco, com muita força. É preciso que a gente honre o nosso pai e nossa mãe. Porque a parentela corporal e espiritual, ela está dentro desse capítulo do Evangelho. Mas para que eu consiga honrar meu pai e a minha mãe, ou que eu entenda, ou para entender por que eu preciso tanto honrar meu pai e minha mãe, é necessário que a gente compreenda também alguns ensinamentos anteriores do próprio Evangelho. Eu sempre gosto de falar, eu sempre gosto de comentar, e isso melhora muito o nosso entendimento, que as disposições dos ensinamentos e capítulos no Evangelho e na obra de Kardec não é aleatório. Não é aleatório. É uma construção, é uma soma de conhecimentos. Agora, muito mais que conhecer é o exemplificar. Muito mais que conhecer é modificar-se. Mas honrar o pai e a mãe, ele vem depois de todos esses ensinamentos aqui. No parentesco corporal ou espiritual, a gente tem um fator preponderante, determinante, que é a reencarnação. Entender, compreender, raciocinar sobre ela é importantíssimo para a gente conseguir racionalizar de que é necessário honrar o pai e a mãe. Para entender a diferença de um parentesco corporal para um parentesco espiritual, eu tenho que ter a ciência, eu tenho que ter a noção do processo reencarnatório e das relações e laços familiares. Eu encontro quase que na obra inteira, mas no Evangelho propriamente dito, no capítulo 4, que é: não se pode ver o reino dos céus, senão nascer de novo. Honrar pai e mãe, ele é correlato. Ele é idêntico a amar o próximo como a si mesmo. Se eu tenho que amar o próximo como a si mesmo, imagina o nosso pai e a nossa mãe. Imagina. O livro que a nossa irmã leu foi Caminho, Verdade e Vida, não foi? Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, ele faz uma relação entre família e parentela. Ele diz que a família
são os laços eternos do amor. Essa é a frase. A família, a verdadeira família, são os laços eternos do amor. E a parentela, ele chama de cadinho de luta. É aquilo que a gente precisa estar sempre buscando, melhorando, aperfeiçoando, modificando nas nossas relações corporais para que um dia ela se torne família. A gente vai entender um pouquinho que isso é um ciclo, tá? A importância desse honrar pai e mãe, no capítulo do Evangelho, é interessante que os 2 primeiros itens são essas 2 letras de lei, se assim a gente pode dizer. É a passagem de Marcos e a passagem de Êxodo. A gente percebe que esse ensinamento de honrar pai e mãe, ele é atemporal. Novo e Velho Testamento. A profundidade e a responsabilidade disso é tão gigante que Marcos, ele diz: não matareis, não roubareis, não prestarei falso testemunho, não farei agravo a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Olha só. Não matareis, não cometerás adultério, não fazer nada disso e honrar pai e mãe. No mesmo ensinamento, na mesma frase, no mesmo parágrafo, quase que igualando. Claro, não há hierarquia de erros ou acertos, é claro. Mas ele diz que na mesma frase a gente não vai matar e vai honrar nosso pai e nossa mãe. Isso não quer dizer que se a gente desonrar pai e mãe, a gente está matando alguém, não é isso. Mas é a responsabilidade de honrar pai e mãe. É claro, a gente vai entender um pouquinho na frente que essas relações, por vezes, são provas. Nós, espíritos errantes, caminhando ainda muitas vezes em passos curtíssimos na evolução, a gente cai, a gente falha, a gente erra. Mas agora, 2023 anos depois da vinda do Cristo, a gente precisa escutar que é necessário, extremamente necessário, honrar pai e mãe. É necessário, estritamente necessário, saber que o Cristo disse para amar a Deus e amar ao próximo. Imagina o pai e a mãe. Aquele que te deu a oportunidade de estar encarnado. O honrar pai e mãe é assim que ele divide o capítulo no Evangelho. Ele começa com piedade filial, depois quem é minha mãe e meus irmãos, e entra na parentela corporal e na parentela espiritual. Que parentela corporal é essa? O que é isso, parentela corporal? São só as pessoas que estão ao meu redor de forma consanguínea, meus pais, minha mãe, minha família. No Livro dos Espíritos, tá certo? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a pluralidade das existências, ele coloca um item chamado parentesco, filiação. Nele, Kardec pergunta diretamente sobre essa parentela corporal. Como é que ela se dá? O porquê? Como funciona? O Livro dos Espíritos, que divide-se em 4 partes, não é isso? Na segunda parte, a gente encontra no capítulo da pluralidade das existências, o parentesco e a filiação. Essa pergunta direta de Kardec aos espíritos, que parentela corporal é essa? Que relação é essa corporal que a gente tem com essas criaturas? Ele traz o conceito de transmissão ou de hereditariedade. Quando ele pergunta, basicamente é assim: olha, aquele que me deu a vida, a concepção da minha vida por parte dos meus pais, nessa transmissão é só de forma material, é só o corpo, ou parte do espírito do meu pai faz parte de mim? É uma pergunta lógica, bem lógica. Se é a concepção da vida, será que parte dele também não vem para mim? É Kardec faz a separação, né? Quando ele diz de forma clara, dão-lhe apenas a vida animal. Animal, parentesco corporal. O pai dá apenas a vida animal àquele espírito, ao corpo, de forma corpórea. Já o espírito, claro, eterno, individual, e carrega em si as suas próprias experiências. Nessas experiências, ele pode ter ou não uma relação com aquela criatura da qual está sendo reencarnado. A gente vai ver aqui que na maioria esmagadora das vezes, sim, ela tem essa relação. Só que essa relação, ela nem sempre é uma relação de simpatia.
pode ser uma relação de prova, de antipatia, de resgate, de dor. E a gente vai entender que essa relação de família e de parentesco corporal é uma ferramenta fundamental no nosso caminho de evolução. O que é mais fácil para mim? Com aquele que eu magoei, eu fui magoado. O que é mais fácil para eu perdoar? É eu ter com ele uma relação familiar ou simplesmente não mais tê-lo em minha existência? Já pensou aquele que a gente tanto machucou ser nosso filho hoje? Poder nutrir para ele aquele sentimento de amor, de proteção, de carinho, de afeto. Bom, aí a gente vai entender um pouquinho mais na frente que essas relações nos ajudam muito na nossa evolução. O outro conceito que ele traz também é sobre a pluralidade e as existências das relações. Se ela se dá, se ela não conhece. Uma vez que temos muitas existências, a parentela vai além dessa existência. Eu já compreendi, eu já entendi, a gente tem várias existências. Uma pluralidade de existências, várias encarnações. Essa relação, ela se dá em todas elas, em apenas uma, em algumas, em nenhuma delas. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, aquele que está ao nosso lado, ao nosso redor, a maioria esmagadora das vezes, remonta a sentimentos, emoções e relações que nós tivemos em outras existências, em outras situações. Isso nos cria as relações, ou isso cria as nossas relações. Claro, que daí advém vários outros conceitos, como o esquecimento do passado, que seria um deles. Mas a importância é que a gente entender, nessa relação corpórea, entre mim e aqueles que me cercam, o meu parentesco. A primeira pergunta é sobre transmissão. Transmite para mim alguma coisa do meu espírito? A resposta é não. É apenas uma transmissão de vida, corpórea, animal, material. E a segunda é se há relação em outras existências, não é? A resposta é essa. Na maioria esmagadora das vezes, sim, há essa relação. A outra pergunta é se isso fortalece ou enfraquece as relações de família. É uma pergunta um pouco mais profunda, mais filosófica. Olha, se eu tenho várias encarnações, qual o sentido de eu nutrir o sentimento de pai para filho com essa criatura, se mais para frente ele não pode nem ser pai, nem ser filho, nem ser nada, ou ter outra relação com outras famílias? Será que isso não enfraquece as relações de família? É assim a pergunta de Kardec. Em sua época, isso era um debate filosófico muito pertinente. Muitos estudiosos perguntavam e falavam isso ou não, mas se a gente for pensar nesse processo reencarnatório, a gente enfraquece esses laços de família. Pensemos, todos nós. Se essas relações de família fortalecem as relações entre espíritos, alimenta entre os espíritos sentimentos mais cabíveis e palpáveis ao ensinamento do Cristo, como amor, perdão, trabalho mútuo, ajuda, carinho, afeto. Como isso pode destruir uma relação em família? Imaginemos todos nós agora, de forma mais profunda ainda. Sabemos que todos nós estamos em processo de evolução, aprendizado, melhoramento, aprimoramento espiritual. Assim como nós, o mundo também passa por um processo de aprendizado e melhoramento. Quanto mais relações familiares a gente tem, lembrando, família, caminho, verdade e vida, o amor é a expressão básica da família. Quanto mais relações familiares nós temos entre espíritos, mais estamos progredindo com a nossa evolução. Com a evolução do mundo em si. De forma lógica, natural. Esse processo familiar ajuda todos nós a ser melhor. Por fim, a gente adentra efetivamente nesse item do Evangelho.
Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Não basta apenas ter relação consanguínea. O que nós precisamos, de fato, não é bem isso. Não é essa relação consanguínea que liga os espíritos, que os tornam basicamente juntos, amáveis, amigos. E a gente enxerga isso na nossa existência, na nossa vida e no nosso redor. Quantas e quantas relações familiares, inclusive as nossas, a gente enxerga que o fato de ser consanguíneo não interfere em nada, muitas vezes atrapalha. Quantas? Claro, para cada um, segundo a sua obra. Mas o que ele está dizendo é que não é simplesmente esse laço familiar que determina que é uma família. É simplesmente uma parentela. Família são os laços eternos do amor. A parentela é o cadinho de luta diária para disseminar os maus sentimentos dessa relação. Então ele já começa dizendo isso. Olha, não é porque tem uma relação consanguínea que isso é uma família. É uma parentela corporal, é uma ligação corpórea. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Ele só está dizendo que do corpo do pai e da mãe só procede o corpo. O espírito ele já existia. Isso está escrito no item 8 do Evangelho. Mas a gente viu minutos atrás que no livro dos Espíritos ele pergunta isso aos Espíritos, não é? E os Espíritos respondem exatamente isso. Que essa transmissão, essa hereditariedade, ela se dá apenas de forma corpórea. O Espírito é individual, eterno e carrega em si as suas relações de outrora, não é? Mas ele continua, e agora eu acho fantástico, e a gente precisa ter um pouquinho de atenção sobre isso. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo. Ele não faz nada mais que fornecer para ele esse corpo de carne que a gente tem. Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho. Olha, o pai, ele nada mais faz do que dar para ele a oportunidade de reencarnar. Um corpo, toma, é tua vida. Porém, contudo, entretanto, eu tenho a responsabilidade de auxiliá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral. Voltemos para refletir de forma mais profunda sobre a nossa responsabilidade agora como pai. Tá? Na escolha das provas, o espírito, quando ele tem a oportunidade de escolher as provas da qual ele vai vivenciar em uma outra existência, livre os espíritos também, ele podia escolher a prova mais fácil. Era lógico, não é lógico? Poxa, se eu tenho que passar por alguma prova, é muito mais fácil eu escolher uma prova fácil. Porém, o momento que a gente escolhe essa prova é quando a gente se liberta de tudo aquilo que nos liga à matéria. A gente desencarna, passa um período aprendendo, trabalhando, bom. E aí, na hora de escolher nossas provas, é quando a gente consegue se desvincular de tudo que é pertinente à matéria. A avareza é pertinente à matéria, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. É claro, não quer dizer que a gente vire anjo para escolher a prova, mas a gente tem um sabor, um gostinho do que é sentir a verdadeira felicidade. E muitas vezes, no livro dos Espíritos, ele nos diz que nós, como espírito, na hora de escolher a prova, a gente visita mundos superiores para entender, enxergar e sentir o que é a verdadeira felicidade. Aí, nesse instante, a gente escolhe as provas. E na hora de escolher nossas provas, a gente diz, não, eu quero sentir a verdadeira felicidade. Então eu vou fundo em mim e vou ver realmente o que é que eu preciso mudar. Nisso a gente escolhe geralmente as provas difíceis.
É assim que se dá a escolha da prova. Tá, escolhemos as provas difíceis. Eu sou muito vaidoso, eu sou muito arrogante, eu escolhi a prova da pobreza, ou qualquer outra que seja. E aí eu reencarno com um parentesco corporal com outro espírito, não é assim? Bom, esse espírito tem ou não comigo simpatia ou antipatia, ou a minha própria prova seja esse espírito. Esse espírito, que é o pai, ou a mãe, ou quem quer que seja, tem a responsabilidade de me guiar, me ajudar, me acolher a ser melhor. Nós que somos pais, ou nós que temos responsabilidades paternas e maternas por outras pessoas, o Centro Espírita Bezerra de Menezes com a creche, por exemplo, veja o tamanho da responsabilidade que nós temos. Será que a melhor forma de fazer isso é batendo, é xingando, é agredindo, é não respeitando, é obrigando aquela criatura a fazer do jeito que eu quero, na forma que eu quero, como eu quero que seja, sem respeitar nem a sua individualidade, nem as suas características, nem as suas orientações? Será que é assim que a gente precisa fazer? Isso é verdadeiramente o objetivo da reencarnação. Veja só. Se o nosso objetivo é chegar na perfeição, a gente tem a missão de ajudar aquelas criaturas de nossa responsabilidade a ir nesse caminho. Agora, é melhor eu ensinar dizendo, falando ou exemplificando? O que ensina mais? O exemplo ou a palavra? Então, até para a gente poder ensinar essas criaturas, a gente precisa exemplificar sobre isso. Ele continua nesse mesmo item 8, tá? Foi o que a gente falou sobre parentela e família, né? Parentela é aquele cadinho de luta que a gente precisa para poder dissecar, diluir aqueles sentimentos antipáticos que a gente tem com aquele que nos cerca. Já a família é o laço eterno do amor, não é assim? Kardec diz no Evangelho que os parentes próximos, tá, são espíritos simpáticos ligados por anteriores relações. Ou eles são espíritos simpáticos ou estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Então Kardec diz agora, olha, os parentes próximos, ou eles são espíritos afins, ou eles são espíritos antagônicos. Para essas criaturas em relações antagônicas, isso é uma provação. E essa relação, ela tem a necessidade de se transformar numa relação simpática dentro do processo de educação e também de reencarnação. Então quer dizer que esses parentes próximos que eu tenho, ou eu sou afim ou sou antagônico. Mas esse que é antagônico é uma prova. E por necessidade e obrigatoriedade da nossa evolução, ela tem que ser o quê? Simpática. E para isso teremos tantas e tantas encarnações necessárias. Sim, então aquela criatura que a gente não se bica, que a gente não se fala, que a gente machuca, que a gente não perdoa, ela vai sim um dia ser simpática a nós. Então o que a gente precisa? Aproveitar a oportunidade de nessa encarnação, agora nesse instante, baixar a bola, essa é a frase certa, baixar a nossa bolinha. Senta aqui, filhinho, bora conversar. Tá bom. Eu sei que tem muita coisa para a gente organizar, muita coisa. Tem muito sentimento para a gente poder rever, não tem? Mas vamos pelo menos se respeitar. Vamos fazer só vamos tirar um pouquinho só da gente e dar ao outro, só um pouquinho. Porque eu sei que de uma forma ou outra nossa relação vai ser simpática um dia. Eu vou te amar, tu vai me amar. Vamos tentar fazer isso agora, bora. Se a gente fizer pelo menos, eu não vou chamar nem de pacto, que essa não é a palavra certa. Se a gente fizer uma pausa na agressão, já é um grande caminho. Um grande. Para essas relações que são antipáticas, que são de prova. Reflitamos agora.
Terra é um mundo de provas e expiações. A gente viu isso no 2º capítulo do Evangelho, no 3º, que há muitas moradas na casa do meu Pai. A gente fala sobre os mundos habitados. Nos mundos habitados, ele faz uma sequência de mundos habitados. A Terra ainda é provas e expiações. Então, na Terra, o que impera são o quê? As provas e as expiações. Se na Terra impera provas e expiações, as minhas relações parentais, meus parentes próximos, são o quê, em sua grande maioria? Provas e expiações. Mesmo assim, a gente nutre amor fraternal por tantos. Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Quando é uma relação de família, que não é consanguínea às vezes, a gente tem familiares aqui no centro, por exemplo, a gente nutre esse amor fraternal de forma tão linda por tanta gente, mesmo a Terra sendo um mundo de provas e expiações. Mas veja a nossa responsabilidade para com essas relações. Então a gente segure um pouquinho o nosso ímpeto, segure um pouquinho ainda aquilo que nos prende, aquele espírito ainda do passado. E Kardec diz assim, não são o das consanguinidades os verdadeiros laços de família. Olha, não são de forma consanguínea os verdadeiros laços de família. Ele não perguntou isso no Livro dos Espíritos, não foi? Não foi isso que os Espíritos responderam? Não é? E sim, os da simpatia e da comunhão de ideias. Simpatia e comunhão de ideias. Esses são os verdadeiros laços de família. Os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Essa simpatia de ideias, esse amor, esse afago, é o que une os espíritos. Tem uma música de uma banda, viu, Betânia, que eu gosto muito, é uma banda meio de rock, assim, que ele faz. Família não é preciso ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Essa é a frase. E é isso que ele está dizendo. Não é preciso necessariamente ter conta sanguínea, mas simpatia, sintonia, caminhar juntos. E aí ele define família desses dois modos. É magnífico esse ensinamento no Evangelho. Porque a gente estuda e escuta muito aquela passagem do Cristo, quando o Cristo fala assim, quem são meus pais? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não é? E nesse item especificamente ele explica o que o Cristo queria dizer. A família, ele diz que ou ela é de laços corporais, ou ela são de laços espirituais. Família, ou laço corporal, ou laço espiritual. Voltando ao que a gente já falou. Essa aqui é só laço corporal. O nosso objetivo é transformá-la em o quê? Laço espiritual. É o nosso objetivo, é o que a gente precisa fazer. Mas essas de laços corporais, ele diz que são frágeis como a matéria. São frágeis. Qualquer briga, qualquer coisa, ela se destrói, ela já não é boa. Se extinguem com o tempo. Com o tempo ela vai se extinguindo, desaparecendo. Muitas vezes se dissolvem moralmente, já nessa existência atual. Essas relações corporais, nessa própria existência, já se extingue, já deixa de existir. Não cria laço, não cria raízes. Porém, as famílias de laços espirituais, elas são duráveis, se fortalecem pela purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos. Essas relações, que não necessariamente são consanguíneas. E a gente tem isso em nossa vida. Quantas criaturas adentro em nossa vida, sem ser nosso parentesco, que a gente tem a certeza de amá-lo absurdamente. Tem certeza que quer levar aquela criatura para o resto da vida. A gente fala isso. Eu quero te levar para o resto da minha existência. Já outra a gente faz assim, eu não quero ver nem pintado de ouro. Rapaz, se vir pintado de ouro eu não quero. E sabe uma coisa? Nunca mais eu falo com aquela criatura, mas a gente é muito audacioso. Essas relações corporais, a gente diz assim, eu nunca mais nem falo com essa criatura. Não sabe a gente que mais pra frente a gente vai falar, vai amar, vai abraçar, vai cuidar, porque é preciso que a gente faça isso.
Esse é nosso objetivo. E Kardec continua nesse item. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é minha família. Pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqueles que estão me cercando, me escutando, ajudando, caminhando comigo, esse é minha família de laço espiritual. Não necessariamente aquele que simplesmente tem uma relação consanguínea conosco. Voltando. Essa relação consanguínea pode ser antipática ou simpática. Se ela é uma relação antipática, o meu objetivo é transformá-la em simpática. Porque ela é uma relação corporal. Mas eu preciso transformá-la em uma relação espiritual. Ok. Para isso, o Espiritismo também nos dá dezenas de ferramentas de como a gente pode fazer isso. Primeiro é a razão. Se acreditamos que meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai, ninguém pode ver o céu sem nascer de novo. Se acreditamos que a bem-aventurança é um caminho da felicidade, bem-aventurados os pobres de espíritos, misericordiosos, que têm puro coração. Olha aqui, os laços espirituais se fortalecem pela purificação. Bem-aventurados que têm puro coração. Então, para aquela minha relação, que é só uma relação corporal, quanto mais puro eu sou, ou eu me transformo, essa é a palavra certa, mais eu contribuo para aquela relação se transformar numa relação espiritual. Isso acontece de forma natural. Natural. Se eu começo a modificar minhas emoções, meus pensamentos, minhas atitudes, se eu passo a ser mais compreensível, se eu passo a escutar mais, naturalmente eu estou sendo um pouco mais puro de coração, eu estou melhorando a minha relação, estou melhorando os meus laços, eu estou honrando meu pai e minha mãe, eu estou caminhando junto ao ensinamento do Mestre. Então que a gente possa olhar para as nossas relações, seja ela espiritual, daquela que a gente ama e quer levar, ou seja ela corporal, como uma grande e imensa oportunidade. Porque, falando de forma racional, é exatamente isso que as relações são. Elas são uma gigante oportunidade para que a gente dê passos gigantes. Muito do que acontece na nossa relação é aquilo que a gente quer que o outro faça pela gente ou conosco. A gente cria, em nossa consciência, em nossa razão, na nossa cabeça, um cenário de comportamento que o outro precisa ter para comigo. E muitas vezes a gente faz assim: rapaz, se fosse eu faria diferente. Rapaz, isso não existe, como é que você faz isso comigo? Eu nunca fiz isso com você. A gente não respeita nem a individualidade e o lugar de evolução de cada um. As nossas relações, principalmente de parentesco, ela advém na expectativa que o outro faça sobre nós. E se a gente refletir o contrário? Qual a expectativa do outro para com a gente? Será que meu comportamento não é tão igual ao dele em relação a gente? Será que eu sou um pouquinho também mais atencioso, mais cuidadoso? Me preocupo realmente com essa criatura? Qual é a minha posição nessa relação? Essas observações, essas perguntas, pouquíssimos momentos da vida a gente consegue fazer. A gente foca realmente a nossa relação naquilo que nos faz mal. É incrível. Eu odeio aquele comportamento daquela criatura. Eu odeio aquela fala, eu odeio aquilo que ele faz. Mas a gente ama também outra série de coisas que ele faz. Mas a gente pouco importa. A gente foca realmente naquilo que mais nos machuca. Lembrando que o outro também erra. Também está no caminho de aprendizado. Também está no caminho de evolução.
O que a gente precisa, de fato, é internalizar o ensinamento do Cristo. Quando a gente começa a estudar o Evangelho do Cristo e começa a perceber que é internalizando e exemplificando os seus ensinamentos, é que as coisas começam a realmente fluir, seja em nosso espírito, seja em nossa vida, de fato. Se eu começar a olhar agora, com o olhar do Cristo, as minhas relações parentais, o que o Cristo faria se estivesse nessa posição? Pai, irmão, filho, amigo, tio? Qual seria o comportamento do Cristo para com isso? Chama a atenção que para essas criaturas que deveriam ser tão próximas da gente, tão próxima, que a gente deveria ser mais meigo, ser mais amoroso, a gente vai plantando e deixando grande parte dos sentimentos que a gente precisa destruir. A gente nessas relações, a gente abandona. A gente nem se esforça em melhorar. A gente ainda diz assim, para nossa saúde mental, é melhor que eu nem fale, que eu nem veja, que eu nem escute, que eu não esteja nem aí. Será que é isso realmente que a gente precisa fazer com essas criaturas? A gente faz questão, e a gente fez questão de trazer um tema um pouquinho espinhoso, mas de grande necessidade. Esse honrar pai e mãe, ele começa com piedade filial, que também tem tudo a ver com esse tipo de parentesco. Mas isso é uma informação da nossa sociedade hoje, tá? 1 a cada 6 idosos sofre algum tipo de violência. 1 a cada 6 idosos. E essa violência, ela é bem dissipada. Seja uma violência institucional, a gente não respeita nem a cadeira do idoso no ônibus, isso é um fato. Seja uma violência física, seja uma violência patrimonial, seja uma violência sexual, uma violência psicológica, uma negligência, um abandono, o que quer que seja. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Isso reflete exatamente o que a gente enxerga na nossa sociedade, que é composta por quem? Por nós. Se a gente não consegue melhorar pelo menos aquilo que está ao nosso alcance, ao nosso redor, que a gente possa conversar com as pessoas, que a gente possa educar melhor as pessoas, levar esse ensinamento a essas criaturas. Estamos com a expectativa de vida cada vez maior em cada ano que passa. Como é que a gente está cuidando e tratando dessas criaturas? Primeiro a gente olha para si, para a nossa família, para os nossos laços, obviamente. E depois a gente alonga nossos braços como tentáculos para ajudar essas criaturas que sofrem, sim, de fato. Se a nossa relação de família, como Cristo disse, que é uma relação de família de forma global, geral, universal, essas criaturas também é de nossa responsabilidade. Reflitamos para além disso das nossas relações corporais. Se nós estamos juntos evoluindo com o mundo, se essas relações de família perduram por encarnação e encarnação, qual é a nossa concepção hoje sobre o racismo, por exemplo? Há distinção, diferença de raça nesse processo reencarnatório? Há? Se esses laços de família são eternos, são universais, há distinção em orientação sexual dessas criaturas? Há distinção em credo, religião? Então, honrar pai e mãe, honrar essas criaturas, é honrar a todos esses espíritos que também nos cercam. As nossas relações pessoais e interpessoais precisam ser olhadas, mais uma vez, com o olhar do Cristo. As pessoas que o Cristo amparava, ajudava, cuidava, amava, todas elas. É difícil não lembrar
Betânia, de uma passagem que todo mundo conhece, é a passagem da mulher adúltera. Ela é de um aprendizado muito profundo também. A gente tem que refletir sobre a nossa sociedade hoje. De novo, não há hierarquia de erros ou pecados. Não há hierarquia disso. Mas em sua época, a mulher que cometia o adultério, ou o homem também, aquele que adulterava, ele era apedrejado até a morte. Até a morte. Era uma coisa muito triste. E naquele instante o Cristo disse: atirai a primeira pedra aquele que nunca pecou, para aquele pecado que seria um dos maiores existentes. Ninguém teve a coragem de atirar. Mas a gente continua atirando a pedra no pecado dos outros, do próximo. Muitas vezes é o próximo tão próximo, os nossos parentes. Aqueles que nós escolhemos, na maioria das vezes, de estar junto, de caminhar junto. Se a gente mudar um pouquinho o nosso comportamento, depois de tudo que a gente vivenciou hoje à noite, eu preciso transformar minhas relações. Fato. Ou eu transformo as minhas relações, ou eu não caminho perfeitamente a evolução. Essa criatura que está ao meu lado, ela é uma grande forma de aprendizado, uma grande oportunidade de aprendizado, uma grande ferramenta, um grande exercício de aprendizado para mim. Apesar de nutrir por ela sentimentos de antipatia, de uma relação ainda não espiritual, corporal, eu vou agradecer a Deus a oportunidade dela estar comigo, ao meu lado. E nisso eu vou fazendo diariamente. Diariamente. Eu faço logo comigo, tá? Um contrato comigo mesmo, com o espírito. Não agressão. Não existirá mais agressão entre mim e essa criatura. Eu vou passar a nutrir por ela os sentimentos que o Cristo me pediu. Nisso, a gente começa a perceber que a gente começa a construir um caminho diferente com essa criatura. Porque assim como o caminho da felicidade é construído, e o budismo nos fala muito sobre isso, o caminho da dor também é construído. Esse caminho da felicidade tem que ter coragem. Tem que ter coragem moral, paciência e resignação. Aí a gente olha para essa criatura que está dando para a gente a oportunidade e a gente diz assim: Pai, me dá coragem moral de suportar essa batalha, essa luta, esse objetivo. Me dá paciência e me dá resignação. Resignação para suportar essa relação que outrora foi destruída e que agora a gente está a passos de construir. Paciência, porque nesse caminho de construção eu falharei muitas vezes. Ela também falhará muitas vezes. Mas eu sei, eu tenho a certeza absoluta que estamos juntos caminhando ao teu encontro. Eu vou, Pai, dedicar muitos esforços para que essa relação se mantenha de forma educada, de forma clara, de forma pacífica, porque bem-aventurados são os pacíficos. Eu não vou, Pai, escolher as piores palavras para agredir essa criatura. Eu vou parar de falar mal dela para outras pessoas. Eu vou, Pai, observar mais em mim do que nela aquilo que eu preciso melhorar. Ô Pai, todo erro que ele cometa a mim, eu exerço a verdadeira caridade sobre ele. Eu tente perdoar as suas ofensas. E Pai, eu vou tentar ser benevolente para com ela, porque faz parte também da caridade. Eu vou ser indulgente por aquilo que ela ainda carrega. Porque eu tenho um grande objetivo, uma grande missão. Transformar esse laço, que agora é só corporal, em um laço espiritual. Porque foi isso que tu pedisse, foi isso que tu mostrasse, é isso que eu preciso fazer. É claro que alimentar todas essas relações em nós é uma ferramenta, é um remédio maravilhoso.
Eu preciso ser benevolente, ser indulgente, ser piedoso, ter piedade, Pai. Ser misericordioso, olhar com o coração as desgraças alheias ainda. Eu preciso ser resignado. Eu preciso honrar meu pai, eu preciso honrar a minha mãe. Eu preciso observar esse conceito que o Evangelho nos mostra de verdadeiro espírita, porque as minhas más inclinações eu vou lutar com todas as minhas forças para melhorar. Eu preciso ser realmente um verdadeiro cristão. Assim, eu caminho em linha reta na perfeição. Chegar na perfeição é o objetivo do nosso processo reencarnatório. E eu não chegarei na perfeição se toda e qualquer relação que eu tenha deixe de ser só uma relação corporal e passe a ser uma relação espiritual. Que eu possa, Pai, sim, com fé, com persistência, com paciência, amar essa criatura que está ao meu lado. Claro, que isso não é aceitar ou baixar a cabeça para qualquer tipo de violência ou agressão. Não. Para isso, até as próprias leis do homem existem e repreendem. Mas eu vou olhar com o coração que existe uma eternidade, um amanhã, que sim, esse momento agora, nesse instante, o que importa para mim, para ela, é transformar a nossa relação. E que a gente possa, a partir da noite de hoje, observar com mais carinho todos os nossos laços, todas as nossas relações. Aquelas que são consanguíneas, eu consigo identificar aquelas que são simpáticas ou antipáticas. As que são simpáticas, a gente já caminha junto e a gente vai alimentando ainda mais essa boa relação. As que são antipáticas, a gente lute constantemente para melhorá-la. Exercendo isso que a gente falou. E quanto mais qualidades adicionamos em nós, mais natural a gente transforma essas relações. Isso depende só de nós. Absolutamente. Só de nós. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a gente possa transformar as nossas relações, todas elas, em laços espirituais. E que a gente possa carregar todos nós, cada um, aqui encarnado, desencarnados que nos assistem, de mãos dadas a gente possa caminhar, fortalecendo a nossa pureza, ajudando, inclusive, esse orbe maravilhoso que é a nossa casa, que é a Terra, a evoluir junto conosco. Então, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ajude e que a gente possa realmente caminhar à perfeição. Muita paz. Muito obrigada, Cássio. As palavras foram muito construtivas para todos nós. Com certeza nos trouxe várias reflexões em relação aos nossos parentescos. Que possamos ter paz em nossos corações, nas nossas relações também. Nesse momento, os passistas já estão a postos para fazer o passe coletivo. Quem estiver em casa também pode entrar na sintonia para receber essas energias. Sua água purificada também será trabalhada pelos irmãos, tanto aqui quanto em cada uma de suas casas, pedindo sempre ao nosso Pai Celestial que nos fortaleça na caminhada da vida, dê a cada um de nós perseverança diante dos desafios, dê a cada um de nós a paz no coração para lidar com aquilo que podemos resolver, com aquilo que ainda não somos capazes de resolver. Resignação, paciência, fé. Com a certeza da equipe espiritual que se faz presente sempre entre nós, na nossa seara, agradecendo sempre ao nosso Pai Celestial por mais um dia, por mais uma noite, pela chuva que cai, pelas águas que rolam. Obrigada, Senhor, pela vida. E com a certeza da Tua presença, Jesus Cristo, Dr. Bezerra de Menezes, Padre Germano e todos os irmãos que nos acompanham e nos incluem diante da caminhada, é que damos por encerrada a reunião da noite. Muita paz a todos e bom retorno aos seus lares.